Trocar o HD interno do seu Xbox clássico pode ser uma tremenda dor de cabeça e uma grande dificuldade. E se vocês viram no canal recentemente, eu comprei um Xbox clássico e eu mostrei para vocês todas as modificações que eu fiz nele, tudo que eu fiz nele, que eu comprei ele precisando de uns cuidados, eu precisei dar uma restaurada nele, consertei algumas coisas, fiz uma ou outra solda plástica, consertei o leitor e eu coloquei um monte de jogos no HD interno dele. E no final ele ficou como novo. E o Xbox clássico é um console maravilhoso. E não é à toa que ele conseguiu ali se manter bem, mesmo com o PlayStation 2 destronando todo mundo. Porque pensa comigo, o console tem que ser muito bom. Porque o PlayStation 2 veio arrasando tudo. Lançou primeiro, conquistou todo o mercado. E o Xbox conseguiu ser o segundo em vendas, passando a Nintendo, que já tinha uma carreira enorme de lançamento de console, a Sega, que já também tinha uma carreira enorme lançando consoles, e o Xbox entrando agora no mercado, conseguiu, não vou falar assim, se igualar ao PlayStation 2, mas ele conseguiu ficar no segundo lugar do pódio, ou seja, foi realmente um console incrível. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales, e o meu Xbox clássico veio com um HD de 120 GB IDE, perfeito para rodar o console, é realmente um HD de época, ele está lá descrito bonitinho de 2005, ou seja, é da época ali do Xbox clássico, não é o original, porque se eu não me engano o original era de 8 GB, mas que tá legal, tá rodando super bem os jogos, tá veloz, tem um espaço, é pequeno, eu gostaria demais, mas tá bacana. O tempo vai passando e as necessidades vão aumentando, e eu tinha um HD de 2 TB parado aqui em casa, SATA. Eu pensei, cara, vou fazer as customizações, vou tirar esse HD aqui e vou utilizar esses 2 TB no Xbox clássico, porque eu vou te falar, eu me impressionei muito com a qualidade do Xbox clássico. Assim, comparando jogos lado a lado com o PlayStation 2, o Xbox clássico ele tem uma qualidade gráfica superior, ele tem um refino na imagem, ele tem algo a mais na imagem, ele realmente foi lançado depois do PlayStation 2, se eu não me engano 2 anos depois, então ele tinha, vamos dizer assim, a obrigação de ter mais qualidade. Não é tão a mais, mas já é o suficiente para você notar uma diferença. E eu fiquei muito curioso para conhecer toda essa plataforma do Xbox clássico. E eu falei, cara, 2 TB vai dar para botar jogo pra caramba nesse console aqui. E aí, pesquisando, eu precisei comprar uma plaquinha que converte de IDE para SATA. Eu precisei comprar um cabo flat de 80 vias IDE, porque você precisa conectar esse cabinho flat nessa plaquinha que converte de IDE para SATA, e ele precisa ser de 80 vias, que melhora o fluxo de dados, enfim, para fazer uma leitura mais rápida, mais dinâmica e com menos perca de dados possível para essa conversão. E por fim, para que o console possa ler mais de 120 GB, você precisa trocar a BIOS do desbloqueio dele. No caso, o desbloqueio do meu console é um chip Aladdin, que veio já instalado nele, eu não precisei fazer nenhuma modificação, mas a gente precisa instalar uma BIOS mais nova, que tenha novos assets, enfim, novas coisas, para que a gente possa ler HD, se eu não me engano, até 16 teras hoje em dia eles já estão lendo. Mas isso há anos atrás não existia, não tinha por que ser programado dessa forma. Por isso que a gente precisa trocar a BIOS para uma BIOS mais nova, uma BIOS atualizada, que tenha mais recursos disponíveis. E todo console realmente precisa que seja feito essa substituição, claro, pensando que você tem um desbloqueio de época, não é um desbloqueio de hoje que você levou no seu técnico hoje, provavelmente ele já vai te fazer o desbloqueio com uma BIOS nova. Mas se você pegou um console mais antigo, igual a mim, que comprou um console antigo, cara, você vai precisar realmente fazer essa troca da BIOS por uma BIOS mais nova. E eu já vou adiantar no vídeo que eu não tive sucesso nessa substituição. E eu vou te mostrar o porquê, tudo o que aconteceu, para que você que está tendo o mesmo problema também pense comigo em possíveis soluções. Mas eu fiz tudo certinho. Fui lá, encontrei uma ISO de um auto-installer, gravei a ISO num computador antigo que eu tinha aqui em casa, que ainda tem um gravador de DVD, gravei a ISO, troquei o cabo flat, botei a plaquinha, fiz todas as conexões, bonitinho, coloquei o HD, liguei o console com esse CD já reconheceu, e aí ele automaticamente já formata para o padrão do Xbox. Entenda, cara, você vai precisar, todo console antigo você vai precisar formatar com o padrão do console. Então, por exemplo, se você vai colocar um HD interno no PlayStation 2, você precisa formatar do padrão dele. Se você vai colocar um HD interno no Xbox, você precisa formatar no padrão dele. No 360, você precisa formatar no padrão dele. No PlayStation 3, você precisa formatar no padrão dele. Cada um vai ter um padrão. E não é FAT32, NTSC,
EXT4, EXT3, cada um tem um modelo diferente. Então você precisa formatar de um padrão que ele saiba gerenciar os arquivos. Então foi isso que eu fiz. Ele começou a fazer todas as gravações, bonitinho, formatou, ficou lindo, cara, lindo, lindo. Abri o programa, entrei lá onde a gente faz o flashamento, né, esse processo de você trocar BIOS do desbloqueio Aladdin, e, enfim, trocar BIOS de qualquer sistema, geralmente a galera chama isso de flashamento. Então eu fui lá para fazer o flashamento e dava erro. Eu falava, meu Deus do céu, todos os vídeos que eu tô vendo na internet, todo mundo tá fazendo, dá certo. E aí eu fui pesquisar, vi outras formas de você fazer a troca da BIOS sem ser por esse sistema com o DVD. Então eu fiz sem o DVD, também posso ensinar para vocês em um outro vídeo como é que vocês fazem a substituição sem o DVD. Fiz pelo XBlast, se eu não me engano, instalado direto instalado direto no console, executei, fui trocar BIOS e erro, o console reiniciava. Ia trocar outra BIOS, erro, o console reiniciava. Foi aí que eu fui para os fóruns gringos e eu encontrei as pessoas tendo a mesma dificuldade que a minha. Sabe qual que é o problema? O problema é que os novos chips, os chips chineses, eles estão vindo com a memória flash ali da BIOS alterada. E o que isso foi alterado? Na verdade o chip Aladdin ele foi feito para um modelo de memória flash, que é o modelo, vou falar só o final, que é o 20A. Esse modelo 20A tem que ser, vamos dizer assim, é o original. E essa plaquinha foi desenvolvida para esse 20A. Quando você tem o chip de desbloqueio 20A, você consegue reescrever as coisas ali dentro sem problema nenhum. Só que os chineses estão colocando um chip 2A. Qual que é a grande diferença? Ele consegue ler, mas ele não consegue gravar. Por isso que eu não consigo fazer nada nessa BIOS que veio. Ela lê, funciona normal, como se fosse qualquer outra BIOS, só que eu não consigo fazer o flashamento, porque os pinos de escrita os pinos de escrita nessa memória não funcionam igual à memória 20A. Ela tem um padrão diferente e por isso eu não consigo gravar. Então qual que é a solução? É você tirar esse chip, utilizar um gravador e gravar a BIOS fora, gravar de maneira externa. Cara, eu sou um hobbyista, eu não tenho esse tipo de equipamento aqui em casa. Eu não sei fazer isso, eu tenho que aprender, né? Então eu me deparei com essa dificuldade. Então você que está tentando flashear o teu chip Aladdin e você não consegue, esse é o problema. É porque o seu chip Aladdin veio com essa memória flash errada. Como é que você verifica isso? Cara, eu vou te mostrar pelo XBlast, que você pode colocar dentro do seu computador, você não precisa gravar DVD nem nada para você ter acesso. Você executa ele e aí você vai aqui nessas configurações e aí você consegue ver o chip exato que está instalado no seu Xbox clássico. Quando você olha por fora, você vê escrito ali 020A. Mas quando você vai no software, você vê que é 002A. E essa diferença é crucial e por isso que a gente não consegue fazer nenhuma instalação nesse console. Então se você está tendo esse problema, cara, é por isso. E agora surgiu algumas dúvidas para mim. O que eu faço? Mantenho do jeito que está, com um HD de 120, que é um HD, não é o que eu queria, mas é espaço legal. Mas no frigir dos ovos, uma coisa ficou bacana foi que eu troquei o cabo IDE para um cabo de maior velocidade e eu aconselho você a trocar, por mais que você mantenha também o seu HD SATA, porque ele ficou bem mais rápido, os jogos estão carregando bem mais rápido, os loads estão menores e eu achei que foi uma substituição interessante. Cara, a plaquinha a IDE para SATA, ela demora muito para ligar o console, isso eu achei um ponto negativo. Então eu estou nesse pensamento aqui, será que eu mantenho dessa forma? E eu utilizo somente os 120 GB, coloco jogos, quero trocar, eu troco um ou outro só e mantenho assim, ou se de repente eu realmente faço alguma coisa. E o que eu pensei nessas alguma coisa? Existe o desbloqueio através do Raspberry Pico, e se você já tem tudo feito bonitinho, o Aladdin, você só precisa tirar o chip Aladdin e colocar, você ressoldar as configurações do chip Aladdin no Raspberry Pico. Instalar, logicamente, a BIOS nova, aí você pode botar um Cerbius, uma nova BIOS realmente no seu console e você ter um console novo. Talvez esse seja o caminho que eu vou tomar
Também existe a possibilidade de você fazer um soft mod no HD e aí você retirar o chip Aladdin, deixar ele inutilizado. Também é uma coisa que eu tenho pensado, mas eu ainda não cheguei a uma decisão. Porém, ainda não cheguei numa decisão, eu estou tentando entender tudo isso, mas assim que eu chegar a uma decisão, eu vou trazer um vídeo para vocês. Eu estou me inclinando muito mais para fazer o desbloqueio através do Raspberry Pi Pico, até mesmo porque se você é um que está assistindo e tem o seu console bloqueado e você quer aprender a desbloquear, talvez essa seja a melhor possibilidade. E cara, eu vou te falar, esses Raspberry Pi Pico muda tudo, cara. Tá desbloqueando tudo, tá fazendo Everdrive pro Nintendo 64, tem como você fazer um mod HDMI pro Nintendo 64, tá desbloqueando o GameCube, cara, tá fazendo de tudo, desbloqueia o Xbox 360 e agora o Xbox clássico. Então eu tô gostando muito dessa plaquinha. Provavelmente eu aqui com os meus botões eu tô achando que eu vou ir para essa possibilidade de utilizar o Raspberry Pi Pico. Porque se você está tendo o mesmo problema que eu, que é realmente de não conseguir flashear, esse é o motivo. Eu pesquisei muito, não achei nenhum canal no Brasil falando sobre isso. Tem um canal de um rapaz que fala muito sobre desbloqueio de Xbox, mas eu não vi nada específico, pelo menos eu não encontrei o vídeo falando nada específico sobre esse tipo de desbloqueio. Quero até deixar um agradecimento, se não me engano o nome dele é Rodrigo. Cara, me ajudou muito a entender um pouco mais sobre o Xbox clássico, que são vídeos assim maravilhosos. O canal dele é praticamente exclusivo disso. Aconselho a você pesquisar e ver os vídeos dele, que você consegue entender muito bem. Mas eu fiquei nessa agora, não sei se eu continuo com o console do jeito que tá, mas eu acredito que eu vou acabar desbloqueando ele pelo Raspberry Pi Pico, até mesmo porque eu quero colocar um HD maior nele para poder rodar mais jogos. Eu decidi então não utilizar esse HD de 2 TB, eu coloquei no meu PlayStation 2. Eu tenho vídeo no canal mostrando o desbloqueio do HD interno do PlayStation 2, que para mim foi o desbloqueio definitivo do PlayStation 2, que tem tudo que a gente precisa ali, de uma maneira muito simples e muito fácil. Então talvez eu vou colocar um HD de menor capacidade, talvez de 1 TB aqui no Xbox clássico. Bom, essas são coisas que estão na minha cabeça, mas eu queria deixar essa informação para vocês aqui no vídeo, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.